Tudo bom? Vamos corrigir então a tarefa de produção textual. Eu estou na página 8, exercício número 1. Ei, às vezes somos poucos, muitas vezes somos muitos, os novos, os de sempre, mas o que importa? Sempre loucos uns pelos outros. Pode-se afirmar que há um jogo de palavras que, em antítese, contribuem para a progressão discursiva do enunciado? Gente, claro que sim, certo? Por quê? Porque as expressões, às vezes, muitas vezes, poucos, muitos, os novos, os de sempre, elas estão formando um jogo de opostos, aproximando ideias contrárias. Tranquilo? Circularidade de ideias que se contradizem, gerando incoerência textual. Bom, isto é falso. Por quê? Porque as antíteses, elas permitem que novas informações sejam acrescentadas aos enunciados anteriores, estabelecendo, assim, uma relação lógica e coerente entre eles. Então, falso. A última, conjunto de termos que se contrapõem, mas apresentam um mecanismo de coerência textual. Perfeito, corretíssimo, mesmo porque se a segunda está errada, esta evidentemente está verdadeira, visto que, gente, ela reitera a coerência textual apresentada. Corretinho? Passamos para a página 12, vocês leram o texto, e ele pergunta o seguinte: como em todo texto, o autor utiliza diversos recursos coesivos que colaboram para a coerência textual. Acerca desses recursos, é correto afirmar que, letra A, no trecho, quem o diz é Offerschossen, que está no primeiro parágrafo. O termo destacado faz referência ao substantivo próprio que vem logo em seguida, Offerschossen. E isto é falso. Por quê? Porque o pronome, gente, com função demonstrativa, recupera toda a afirmação, certo? Anterior. Não só a informação que ele está afirmando aqui do substantivo próprio. AB, o trecho espanhol, português e chinês são, na opinião do autor do artigo, segundo parágrafo, apresenta certa incoerência, já que o leitor não tem como relacionar o segmento destacado a outras partes do texto. Isso é falso, porque não apresenta incoerência, uma vez que no parágrafo anterior há referência ao autor do artigo Offerschossen, certo? Vamos para a próxima, que seria a letra C. No trecho, a língua portuguesa já é a quarta língua mais traduzida na nossa empresa, terceiro parágrafo. A forma plural destacada foi utilizada porque o autor do texto é também dono da empresa mencionada. Isso também é falso, uma vez que o pronome destacado, o pronome possessivo nossa, ele retoma no texto, certo, apenas o dono da empresa de tradução. Tranquilo? E aí, por fim, a letra D, certo? Que diz, no trecho, o autor admite, contudo, quarto parágrafo, o segmento destacado faz referência ao fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Isso porque faz referência ao autor do artigo e não ao fundador do Facebook. E a resposta correta, letra E, no trecho Offerschossen, recorda que o próprio Bill Gates assumiu recentemente um dos seus maiores arrependimentos, quinto parágrafo, a forma pronominal destacada tem como referente Bill Gates. E isso está certinho. A próxima, no trecho, nos precipitou na miséria moral inexorável. A palavra sublinhada pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por inelutável. Veja lá a explicaçãozinha que a apostila te dá. A palavra inexorável pode ser substituída sem nenhum prejuízo por inelutável, significando rigor, severidade ou aquilo que não pode se combater. Certo? Vamos para a próxima página. Desculpa, a gente continua nessa página, você vai ter que ler o texto, provavelmente você já leu o texto em casa, que é este texto da página 17, certo? O texto diz, o enunciado diz o seguinte: na coesão textual, os pronomes podem ser empregados para fazer a ligação entre o que está sendo dito e o que foi enunciado anteriormente. O pronome sublinhado, que estabelece ligação com uma parte anterior do texto, está na seguinte passagem. Gente, a resposta certa é a alternativa B. Outra grande consequência, de acordo com o professor, diz respeito à saúde dos trabalhadores.
próxima página, que na verdade será a nossa última página, certo? Então, você teria que ir até a página 19, que consta lá a sua última pergunta desta meta 8. Você lê o texto e a gente vem aqui para a questão, que diz o seguinte: no texto, os pronomes exercem relevantes funções, organizando as referências necessárias para uma leitura produtiva das informações. Nas passagens, os sintomas do flagelo despontam-lhe então encadeados em série e vê-o acentuar num crescente até dezembro. Os pronomes em destaque têm como referente, respectivamente, sertanejo e prelúdio da desgraça. Você teria que voltar lá no texto para conseguir obter essas informações. Qualquer dúvida que vocês tenham, o que vocês vão fazer? Vão lançar para mim a dúvida lá no campo dúvida, no Classroom, que na aula online eu trago tudo isso composto bonitinho num slide para sanar essas dúvidas. Caso não tenha dúvidas, na aula online seguiremos com o conteúdo. Por hoje é isso, beijo grande e até depois.